Olá, boa noite a todas e todos. Meu nome é Ricardo Lobato, sou o CEO e analista-chefe da Equilibrium Consultoria. Hoje trago até vocês mais um dos comentários do analista-chefe sobre um fato relevante da geopolítica internacional. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com os comentários do analista-chefe, a ideia central é que não seja algo muito longo, buscamos fazer sempre na faixa de 15 a 20 minutos, mas trazendo uma densidade de conteúdo de uma forma palatável até você, nosso querido espectador. O tema que nós vamos tratar hoje, esse vídeo, antes de mais nada, quero dizer que ele está sendo transmitido ao vivo, mas ele ficará gravado aqui no canal da Equilibrium no Instagram e também ele será disponibilizado no nosso canal no YouTube, Equilibrium Consultoria, e também no canal da Equilibrium no LinkedIn. A ideia central do vídeo de hoje, intitulado Fim do século XX, uma nova geopolítica, é trazer o que o falecimento recente de dois grandes protagonistas do século passado tem a dizer, tem a contribuir com 2022. Para que as pessoas possam entender, eu vou contextualizar um pouco, porque muita gente, desde que nós começamos a divulgar essa live, tem me perguntado, mas a gente já está em 2022, o século XX não já acabou há muito tempo? E é esse o ponto que eu quero chegar na live de hoje e mostrar para vocês um pouco mais de como a geopolítica anda. Inicialmente esse vídeo ele foi concebido para ser apenas sobre o falecimento do Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética. Todavia, com o falecimento recente da Rainha Elizabeth II, nós adaptamos esse cenário todo para que pudéssemos explicar o peso dessas duas grandes figuras do século XX e como que a morte delas é um marco simbólico na transição para uma nova era. Começando então assim com esses dois. Nós temos de um lado Mikhail Sergeyevich Gorbachev, famoso Mikhail Gorbachev, nem um português brasileiro, que é como nós estamos mais acostumados a escutar. Nascido em 2 de 3 de 1931 e falecido recentemente em 30 de 8 de 2022. Do outro lado, Elizabeth Alexandra Mary, mais conhecida como Rainha Elizabeth II, no Brasil carinhosamente chamada de nossa querida Rainha Betinha para muitos brasileiros. Nascida em 21 de abril de 1926 e falecida na semana passada, em 8 de setembro de 2022. A ideia central que a gente traz aqui é: essas duas figuras nascem relativamente perto, 5 anos de diferença uma da outra. Um nasce numa Rússia que já vinha no esteio das políticas stalinistas pós-revolução, pós-falecimento do Lenin, e se tornaria o grande ator do século XX, um dos dois principais protagonistas do final do século XX, porque ele era o líder da segunda maior potência do mundo na década de 1980. A outra, a Rainha Elizabeth, nascida simplesmente Princesa Elizabeth, teve sua vida completamente mudada quando ela tinha 10 anos de idade, em 1936, devido à abdicação de seu tio, o então rei Eduardo VIII, que fez com que seu pai, o irmão do rei, que viria a ser o príncipe Albert, que viria a ser o rei George VI, ascendesse ao trono real, fazendo com que ela se tornasse a próxima na linha de sucessão. E ela foi a monarca mais longeva do Reino Unido, um dos e das monarcas mais longevos da história. Faleceu recentemente, tendo completado 70 anos de reinado, um recorde que somente comparável a faraós do Egito e ao rei Sol Luís XIV. Pois bem, o que o fato desses dois grandes protagonistas que eu mencionei, eles trazem para a gente em termos geopolíticos? O primeiro é que quando a gente olha a rainha... Vamos começar com a rainha. A Rainha Elizabeth, ela fechou um ciclo. O Reino Unido, quando a rainha ascendeu ao poder, quando ela se torna rainha em 1952, aos 25 anos de idade, era ainda o Império Britânico, já em processo de descolonização, mas ainda a maior extensão territorial imperial que o mundo já viu. O Império Britânico ele começa formalmente em 1583 sobre a Elizabeth I,
a famosa rainha que é considerada a inspiração financiadora de Shakespeare, a rainha que derrotou a invencível armada espanhola. Pois bem, apesar de já termos expedições britânicas desde 1492, 1497, perto ali de Colombo, a serviço do Reino da Espanha, nós vamos ter, de fato, um Império Britânico começando a ser formado em 1583 com Elizabeth I. E o Império Britânico tem seu fim formal, apesar de o Reino Unido hoje, 2022, ainda contar com algumas colônias e protetorados, territórios ultramarinos, por assim dizer, mas o fim formal do Império Britânico se dá em 1997 com a entrega de Hong Kong para a China continental, que inclusive quem estava lá representando a coroa britânica com o título de representante oficial de Sua Majestade era o agora rei Charles III, à época príncipe Charles, o príncipe de Gales. Então nós temos o fim do Império Britânico, começa com Elizabeth e termina sobre outra Elizabeth. Nós temos um império que quando ela assumiu ainda era o maior império do mundo e deixou de ser, mas ainda como um grande protagonista do século XX e entra no século XXI como sendo também, apesar de uma potência enfraquecida, inclusive aos olhos dos próprios ingleses. Do outro lado, nós temos o Mikhail Gorbachev, que pode ser chamado de um líder acidental, por assim dizer, mas o fato é que, quando ele ascende ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista da então União Soviética em 1985, ele era o secretário-geral mais jovem a assumir o cargo. Ele contava com apenas 54 anos de idade na época. E isso foi algo, de certa forma, proposital. Ele não era o favorito, mas ele era jovem. E isso contava a seu favor. Assim como quando a rainha assume o poder, claro que numa situação de morte do pai, em 1952, preliminarmente por conta de um câncer no pulmão, mas ela assume aos 25 anos, o que da Liga é capaz de conduzir todo esse processo de descolonização e de mudança de era. A ascensão do Mikhail Gorbachev em 1985, ela vem num momento de distensão. A União Soviética ainda era uma das principais potências mundiais, acompanhada dos Estados Unidos, só que vinha num momento de empobrecimento, insatisfações populares já começavam a rondar todo o bloco oriental, a famosa cortina de ferro, e a União Soviética travava uma guerra de desgaste na sua periferia chamada Afeganistão. Para aqueles que tiverem interesses, nós aqui no canal da Equilíbrio, seja no canal do Instagram ou no do YouTube, temos vários vídeos falando do Afeganistão, inclusive um com o nosso querido professor Bruno Melo, orientalista especializado em Oriente Médio e Ásia Menor. Mas então, retomando, a União Soviética ela se encontrava com todos esses problemas e o Mikhail Gorbachev ele vem para reformular isso tudo e ele traz as duas políticas, a reforma econômica e a reforma política, Glasnost e a Perestroika, que era uma forma de não de acabar com o sistema, mas de revitalizar o sistema soviético para que isso pudesse ter continuidade. A própria ascensão dele, como eu mencionei, sendo um líder jovem, era um grande sinal porque os três últimos líderes soviéticos, o Brezhnev, o Chernenko e o Yuri Andropov, esse último ex-chefe da KGB, eles haviam falecido com uma idade já muito avançada e os dois últimos haviam falecido num curto espaço de tempo justamente por conta dessa idade avançada, ou seja, não tinham a vitalidade para conduzir um processo que era necessário naquele momento na União Soviética. O fato é que, trazendo e colocando Rainha e Gorbachev agora no mesmo status, os dois eles fizeram essas mudanças que seus países, seus impérios, por assim dizer, a União Soviética também era conhecida como Grande Império Vermelho, naquela condição de extensão territorial, massa contínua, assim como havia sido o Império Russo, eles foram capazes de fazer essa transição. Não exatamente pode-se dizer da forma como eles pessoalmente almejavam, mas fizeram transições que eram necessárias para seus países na época. Sem colocar um juízo de valor aqui, falando de fatos. A Europa, no final do século XX, o vento da mudança começava a soprar, principalmente na Europa Oriental. O vento da mudança já vinha desde a primavera de Praga, em 1968, mas muito mais forte a partir da década de 80, 82, 83,
1945, então era apenas uma questão de tempo para a queda da União Soviética. Isso é extremamente passível de debate. Se vocês tiverem mais interesse, nós temos um curso na Equilibrium sobre a Rússia moderna, onde a gente explica todo esse processo. O link ele vai ficar disponível na bio, no YouTube, e eu vou colocar ele nas referências aqui também no Instagram e no LinkedIn. Mas todo esse processo era fato que ia acontecer, assim como a descolonização pós-Segunda Guerra Mundial. Era um fato. As grandes potências coloniais, e aqui não só o Reino Unido como o maior império do mundo, mas a gente pode olhar também a França, que perdeu primeiro a Indochina francesa, que se converteram em Laos, Camboja e Vietnã, depois a Guerra da Argélia, um dos tópicos que a gente tem trabalhado para aqueles que acompanham o nosso newsletter. Na newsletter que vai ser lançada essa semana, a gente fala do recente acordo que o presidente Emmanuel Macron fez com o governo da Argélia, pondo um fim a esse grande debate que se estende desde os anos 1960 e que ainda era uma chaga para as duas sociedades, ou seja, já olhando na frente. Mas a França também teve isso. O pós-Segunda Guerra Mundial, no sentido de descolonização, ele foi muito traumático, trauma no sentido mais amplo. Mas retomando aqui o nosso ponto quando a gente fala de guerra e da importância da rainha e do Gorbachev. O que acontece, se vocês perceberem na minha fala, em mais de um momento eu mencionei a palavra guerra. Por quê? Porque os grandes catalisadores da história são as guerras. Qual foi o marco que deu o fim ao Império Britânico? Não foi 97 a devolução de Hong Kong. 97 ele foi a consequência última. Foi 45, 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial, onde o Império Britânico se torna uma potência fraca e ele passa o bastão de grande potência internacional para os Estados Unidos. E ele vai, se a gente pode colocar entre aspas, agonizar num processo de 40 anos até ver todas as suas últimas colônias, 40, 50 anos para arredondar um pouco a conta, até ele ver suas colônias tendo sido quase na totalidade devolvidas. É óbvio que nós tivemos a Commonwealth das Nações nesse período, mas isso é uma outra história. Só que quando a gente retoma a história final do Império Britânico, a gente teve um outro acontecimento muito importante em 1982. A gente tem um conflito no Atlântico Sul chamado Guerra das Malvinas para nós sul-americanos e Guerra das Falklands para o mundo europeu anglo-saxão. Se a gente colocar dessa forma, que em português e espanhol nós falamos Las Malvinas, puxando para o espanhol que é como a Argentina chama as ilhas, e em inglês Falkland Islands, que é como os ingleses atuais detentores delas as chamam. Isso também enfraqueceu um pouco esse fim desse império e a própria devolução de Hong Kong foi para não ter umas Malvinas, para que a China não tentasse tomar as Malvinas na Ásia. Então foi feito um processo negociado. Só que quando a gente olha para a Rússia soviética, como que a União Soviética acaba? Ela implode por dentro. Você pode falar do conflito no Afeganistão, mas foi uma guerra, como eu disse, na periferia do sistema, um conflito marginal. Não foi uma grande guerra, como esse exemplo que eu dei anteriormente, no caso do Reino Unido, da Segunda Guerra, que enfraquece o Reino Unido como potência colonial e eleva a União Soviética como potência mundial. Qual foi a guerra que enfraqueceu a União Soviética? Novamente, falamos de Afeganistão, mas não teve guerra. Uma das maiores e mais significativas mudanças geopolíticas que a humanidade passou e uma das maiores mudanças do século XX, ela veio sem um conflito. O atual presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, ele já chamou o esfacelamento da União Soviética, que teve fim em 25 de dezembro de 1991, isso mesmo, dia de Natal, de maior catástrofe geopolítica do século XX. Nós aqui no Equilíbrio sempre exploramos essa ideia, mas a gente quer mostrar que na quantidade de repúblicas autônomas que foram formadas, inclusive a própria Ucrânia agora, com o fim da União Soviética, a situação ela andou de uma forma com alguns aderindo à União Europeia e à OTAN, Organização Militar do Ocidente, e com outros alternando entre flertes com Moscou, com a própria União Europeia, e alguns outros sempre se mantendo, como é o caso de Belarus, na esfera de influência da Federação Russa. Mas nós não tivemos uma guerra
que acabou com a Federação Russa, com a União Soviética e transformou na Federação Russa. Então, de certa forma, nós podemos dizer que o falecimento de Mikhail Gorbachev, de circunstâncias naturais, até onde se sabe, no momento em que há um conflito em andamento entre Rússia e Ucrânia, que está redefinindo a geopolítica mundial, é algo irônico. Pois essa é a guerra que nunca veio. Essa é a guerra que seria a consequência maior da Guerra Fria, nos quais os países passaram 50 anos se armando. De 45 a 91, os países ficaram se armando. 50 anos de uma forma generalizada, que eu digo para mostrar mais de 50 anos. Essa é a consequência maior. Se a gente compara agora, todo esse armamento que foi fabricado entre 1945 e 1991, ele acaba em 3 meses agora, com a ajuda que os países mandaram para a Ucrânia e com os próprios estoques ucranianos do tempo da Guerra Fria, por essa ser não uma guerra como foi Iraque, Afeganistão, uma guerra controlada, uma guerra contra um inimigo nas sombras, mas uma guerra entre 2 estados nacionais, uma guerra de escala, uma guerra que com toda a tecnologia do século XXI, ela puxa um pouco para guerras nos formatos convencionais como a Segunda Guerra Mundial. Todos esses estoques acabaram meses atrás. A Ucrânia, hoje em dia, nessa suposta contraofensiva, que isso daqui precisaria de uma outra live para ser explicado, ela já não está mais em grande parte utilizando o armamento que foi doado, que era de origem soviética ou do Pacto de Varsóvia acumulado durante o século XX, mas já armamentos modernos, calibre 5,56 OTAN, por exemplo, porque aquele já acabou. Essa guerra de atrito ela veio agora. O meu ponto é, nós estamos assistindo à redefinição da ordem internacional como ela vem sendo feita desde a queda de Roma, no campo de batalha. 1800, para puxar, vamos voltar um pouco na verdade, 1648, Paz de Westfália, grande redefinição da ordem europeia. 1815, Congresso de Viena, redefinição da ordem europeia pós-guerras napoleônicas. 1848, Primavera dos Povos. Ainda se manteve um pouco o status quo do Congresso de Viena, mas essa paz ultimada ela vai resultar na Primeira Guerra Mundial e no Acordo de Versalhes em 1918, que 19, a Conferência de Versalhes ela termina em 1919, que vai de fato redefinir a ordem europeia e a ordem mundial falha, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial, quando você tem os acordos de Yalta e Potsdam que redefinem a ordem internacional, até 1991. Só que qual foi o grande acordo que você teve depois de 1991? Essa pergunta você não teve. Agora, nós estamos assistindo, no campo de batalha, a redefinição da ordem internacional. Nesse momento, nós temos um protagonista que é um velho império, que tem uma grande, que é seria o caso, a Federação Russa, já na forma de uma Rússia república, uma federativa, mas que traz todo o peso do passado de um grande império, apoiado por outros grandes impérios, mesmo que não de forma explícita e aberta, como, por exemplo, China, que é o grande ator do século XXI, mas também a Índia, que foi um grande ator internacional até como país mesmo, até justamente o início da dominação europeia no século XV e XVI, que eu mencionei aqui no início da fala, falando do início do Império Britânico. O Raj indiano é mais para frente, é mais século XVIII, mas os primeiros europeus chegam na Índia no final do século XV. E agora nós vemos uma Índia forte de novo, apoiando a Rússia, mesmo que não de forma direta, ao passo que nós temos numa velha potência que nunca perdeu o status quo, que é o Reino Unido, um novo rei. Uma nova era com um Charles à frente desse país. Em meio a um contexto que ainda estamos no rescaldo do Brexit, que estamos no meio à maior crise econômica financeira que o país atravessa desde a década de 1980, que nós estamos no meio de uma recessão que vai dar as caras muito mais quando chegar o inverno, justamente por conta desse conflito. Nós temos todos esses atores e nós temos o apagar das luzes de 2 grandes protagonistas do século XX. Eles se juntam a tantos outros grandes que foram protagonistas desse tempo, da Guerra Fria. É importante lembrar que a rainha ela ascende ao trono real na Guerra Fria. E ela termina em o seu reinado
com seu falecimento em outro contexto, passando o cetro real para seu filho, que agora tem uma grande responsabilidade em meio a um mundo que novamente, como não era desde o século XIX, ou melhor, desde a consequência última do jogo das grandes potências do século XIX, que é a Primeira Guerra Mundial e a sua consequência última, a Segunda Guerra Mundial, mas desde então que nós não temos uma era multipolar. Eu termino aqui esse vídeo de hoje. Agradeço a todos que assistiram ao vivo pela audiência. Reforço para os que entraram agora, para você, querido espectador que está assistindo por um dos nossos meios da Equilíbrio, seja no Instagram, seja no YouTube, no LinkedIn, ou então por meio dos compartilhamentos pelo WhatsApp. Agradeço a todos pela audiência e pela audiência depois também. Estamos abertos à discussão. Qualquer comentário, dúvida, peço que por favor enviem no nosso direct. Mas essa é a mensagem que eu gostaria de terminar o nosso vídeo de hoje. Que o mundo agora, a coisa mais importante na vida é o timing. Não se pode voltar ao passado. Nós podemos e devemos, como disse uma vez Sir Winston Churchill, olhar longe no passado para poder vislumbrar e escrever o futuro. Mas o passado não volta. O que nós temos hoje em dia é já o início de uma nova era, uma era multipolar, e nós estamos justamente numa curvatura da história. E mesmo apesar de estarmos em 2022, podemos dizer que os longos século XX, como chamou Eric Hobsbawm, seus maiores historiadores, por não dizer o biógrafo do século XX, o longo século XX, ele não termina exatamente no 2001 com a guerra ao terror. Ele termina agora, em 2020, com uma pandemia, e em 2022, com o início de um novo grande conflito internacional entre grandes potências, lutado no campo de batalha e pondo fim a uma era que até então ainda tinha seus resquícios e não tinha acabado. Novamente agradeço a todos e todas pela audiência. Equilibrium, os fatos e seus porquês.